Legal. Então vamos lá. O título do webinar de hoje é Crie esquemas de revisões de forma automática com PDM Standard, né? Que é um produto novo que nós temos aí, baseado em um produto já existente da SolidWorks. Então eu, Renan, técnico de aplicações aqui da CADWorks, eu estou comentando com vocês um pouco mais sobre o que é esse produto, quais são as vantagens dele, como utilizar. Então não devo passar de 30 minutos também, tá? Então vai ser algo bem objetivo. Lembrando que podem ocorrer problemas com a conexão tanto de vocês quanto comigo, então pode ser que tenha algum problema de delay. Então eu vou falar da maneira mais simples, mais devagar possível para todo mundo poder acompanhar, tudo bem? Antes da gente começar, eu só quero ter uma confirmação se pelo menos a maioria estão me ouvindo, tá? Então vou colocar uma pergunta aqui na tela. Então, por favor, se puderem responder. Legal, tenho 100% de votação, todo mundo me ouvindo. Então agora acho que dá pra gente começar. Algumas dicas sobre a ferramenta que a gente está utilizando. Na verdade são dois botões, tá? O primeiro indicado pela seta ali para ativar ou sair do modo de tela cheia. E o segundo para realização de perguntas. Na verdade é um espaço para realização de perguntas onde eu separei alguns minutos aí no final para vocês poderem tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter, tudo bem? Em relação à nossa agenda, eu vou discutir 5 pontos então. Primeiro, os pontos ideais do SolidWorks PDM, ou seja, as oportunidades de uso. Depois eu vou identificar o que é exatamente o produto e qual versão que ele está disponível, até onde eu consigo chegar com o SolidWorks PDM Standard, tá? Depois disso, quais são as vantagens que eu tenho ao utilizar, ao implantar o PDM no meu processo, na minha empresa, no meu dia a dia. Vou realizar uma demonstração ao vivo de como funciona, sempre focando a criação de esquema de revisão, né, como que funciona isso, qual é o mecanismo que o PDM Standard utiliza, e depois um espaço aí realizado para realização de perguntas. Tudo bem? Bom, vamos iniciar então com essa figura que representa o ciclo de vida de um determinado produto, né, de uma forma onde todos os setores responsáveis estão ligados através de um único objetivo, que é alcançar o lucro, né, da empresa. Funciona como um sistema de tubulação. Temos uma entrada de fluido, que no nosso caso é receita, né, o investimento do projeto. Até chegar na saída, o sistema de tubulação possui curvas e alterações de rotas. Como um pedaço de tubo não consegue fazer a rota completa, nós temos pontos de união entre os tubos, onde existem as flanges. Vamos imaginar que cada flange dessa representa um desses processos, que são responsáveis pelo produto que está sendo projetado. É exatamente nessas flanges que podem ocorrer os riscos de vazamento de fluido, que no nosso caso é perda de dinheiro, certo? Então são vários fatores. Dados que são perdidos ou subscritos, projetos descoordenados, versão de arquivo incorreto, instrução de trabalho feito de forma manual, qualidade satisfatória, entre outros. O produto que a gente vai focar hoje tem como objetivo integrar todos os dados dos departamentos da empresa e fazer com que eles funcionem em sincronia e que todas as áreas tenham os dados certos na hora correta. Em geral, o software vai servir como, digamos, um aperto final das flanges, né, que vai evitar com que ocorram os vazamentos, ou seja, a perda de dinheiro e, consequentemente, aumento no lucro. Então é exatamente isso que a gente vai trabalhar hoje. A partir dessa imagem que eu acabei mostrando para vocês, né, a gente vai dar um foco muito importante ou até lança uma pergunta, né, de que forma eu posso controlar as versões dos arquivos envolvidos no meu projeto? Ainda, de que forma esses dados chegam até os setores como produção, vendas, marketing, etc. São os arquivos corretos? Ou melhor, você pode garantir que esses dados não estão caindo nas mãos, por exemplo, da concorrência, né, nas mãos erradas, qualquer um tem acesso aos meus arquivos, ou você garante que isso aí está totalmente restrito a determinadas pessoas. Então, basicamente, esses pontos e outros podem ser corrigidos com o SolidWorks PDM. O que é o SolidWorks PDM? Ele, na verdade, é um novo produto oferecido, né, para os clientes aí, SolidWorks, que é baseado no produto antigo, que é o SolidWorks Enterprise PDM. O SolidWorks Enterprise PDM ele acabou virando, teve uma alteração da nomenclatura, ele virou SolidWorks PDM Professional.
E agora a gente tem a inclusão do PDM Standard, que é basicamente o Professional, né, o que era antes o Enterprise PDM, só que algumas funções a menos, nada mais que isso. Ele já está incluído no SolidWorks Professional e Premium. Então, quem tem essas versões do SolidWorks 2016 pode estar fazendo a instalação e implantação desse sistema. Tá? Ele utiliza a mesma interface do Windows, então começa o ganho por aí, a gente não tem tanta alteração na rotina de trabalho. Tá? Ele utiliza a estrutura de banco de dados administrado no SQL Server Express, ou seja, todos os seus dados, imagina que eles vão ser codificados, então a segurança começa por aí, né? Então todo mundo só vai ter acesso, quem realmente tem a permissão para isso. A instalação é feita direto a partir da instalação do SolidWorks, é o mesmo gerenciador. Se futuramente eu ver que tem alguma necessidade, alguma função que só tem no PDM Pro, nenhuma migração é requerida. Basicamente você vai estar adquirindo o PDM Pro e as funções do PDM Pro vão ser inclusas no seu PDM, tá? Que é o standard. E é um substituto viável também por Workgroup PDM, que é o software que até hoje é o que a gente tinha para os clientes de Professional e Premium, mas era uma interface meio diferente, tinha uma certa alteração na rotina de trabalho, então existia uma certa restrição de uso por causa disso. Com o PDM a história muda, vocês vão estar vendo na demonstração. Quem utilizar essa ferramenta, geralmente pequenos grupos de usuário, né, de 1 a 5 pessoas, isso daí é uma média, pode ser mais, pode ser menos, mas enfim, que acessam localmente o servidor e que têm o objetivo em comum, gerenciar de modo simples e seguro os arquivos do SolidWorks e outros também, não se restringe somente a arquivos do SolidWorks, tudo bem? Por que utilizar? Ou seja, quais são as vantagens que eu tenho ao instalar, ao implantar o PDM Standard no meu processo, na minha empresa? Primeiro que eu vou encontrar rapidamente os dados que eu estou procurando, porque ele tem uma ferramenta de pesquisa incrível, onde você pode, vamos pegar por exemplo um documento do Word, você pode pesquisar uma palavra que esteja dentro do documento do Word. Então esse que é um dos ganhos que a gente tem. Ele possui fluxo de trabalho eletrônico, que eu vou mostrar também como funciona, dá para saber em que ponto exato do meu projeto se encontra, né? Se ele está em alteração, se ele está liberado para fabricação, enfim. Possui um acesso seguro, só quem tem um login e uma senha vai acessar os vaults, o vault, né, os arquivos. Possui um preview de drawings integrado, então eu não preciso necessariamente abrir o arquivo para fazer uma leitura dele, e que é o foco da nossa apresentação, ele mantém o histórico de versões e revisões. De que forma que eu vou explicar, de que forma que eu vou passar isso para vocês? Na verdade, na figura da esquerda, eu vou trabalhar com a situação assim, eu não tenho PDM, eu tenho o projeto dessa máquina numa pasta no meu servidor, e eu já vou jogar isso. De que forma que eu vou jogar isso para o meu Vault, para o meu PDM Standard? Digamos, eu instalei hoje o meu PDM. E ao mesmo tempo eu já vou fazer uma alteração e a gente vai ver de que maneira vai se comportar esse controle de versões e os esquemas de revisão, que é o nosso foco. Tudo bem? Bom, então vamos efetivamente para a nossa demonstração. Legal, acho que todos já estão vendo aí a minha tela. Ok. Os ganhos do PDM começam tudo no acesso aos arquivos, que ele é muito seguro, já começa por aí. Hoje eu garanto que quem não tem uma ferramenta de gerenciamento de arquivos não está totalmente restrito, por mais que o departamento de TI da nossa empresa coloque as restrições e tudo mais na nossa rede. Com o PDM, só vai ter acesso ao Vault quem tem esse login. Então, por exemplo, vou colocar o usuário aqui, nosso amigo, ele está até assistindo a gente, que é o Thales, nosso outro técnico aqui. Vejam só, quando eu entro no PDM, ele nada mais vai ser do que a interface do Windows Explorer. Então, vejam, eu tenho pastas que eu posso organizar da maneira que eu quiser, subpastas, e dentro dessas subpastas eu tenho todos os meus arquivos, onde, por exemplo, se eu for abrir o meu arquivo, é clicar com o botão direito, abrir, clicar 2 vezes, abrir. Vejam, eu quero mostrar para vocês de cara, não tem nenhuma alteração na rotina de trabalho que você faz hoje, tá? Alguns detalhes só que eu vou mostrar, só que de maneira geral continua sendo o básico.
Por exemplo, como que eu adiciono aquela pastinha do meu projeto que vou jogar no Vault no Vault fazer uma modificação nele. Tá tudo dentro desse daqui, ó. Então eu clico e arrasto essa peça, essa pasta, né? Desculpa, opa. Copio e colo, faço da maneira que recorto e colo da maneira que vocês acharem melhor. Vejam só, tenho todos os meus arquivos aqui. A única diferença no meu processo vai ser que eu vou pegar todos esses meus arquivos, selecionar e fazer operações de check-in e check-out. Check-in é como se eu estivesse jogando isso lá para o meu servidor, para o meu banco de dados, para o meu SQL, certo? E check-out é o processo inverso, é quando eu tiro, crio uma cópia local, digamos assim, em cache, mas isso daí de forma automática. Daí a gente pode até tirar o ganho por desempenho, tá? Por quê? Eu não vou estar acessando diretamente da minha rede os arquivos. Eu vou estar acessando os meus arquivos com uma cópia local. Só que quem faz isso de forma automática é o PDM, você não enxerga isso daí, ok? É um ganho muito grande que a gente tem aqui. Bom, vamos lá. Por exemplo, se eu clicar numa determinada montagem, que é a que eu vou fazer uma alteração, né, numa determinada peça dessa montagem, eu sempre vou ter as abas de visualização, onde eu tenho um eDrawings integrado aqui, onde eu posso fazer uma pré-visualização do arquivo sem necessariamente ter que abrir esse arquivo. Posso acessar um cartão de dados que é totalmente personalizado, posso colocar o logo da minha empresa e todos os dados pertinentes ao meu projeto. Tenho uma aba de controle de versões, acesso à lista de materiais sem ter que abrir, mais uma vez falando, o meu arquivo. Saber quais são os arquivos que estão ligados diretamente a esse que está selecionado e quais são os arquivos onde estão utilizando essa montagem que eu selecionei atualmente. Tá? Então vejam que é bastante informação que eu também diretamente eu não tenho. Tá? No meu caso, eu vou fazer uma alteração nessa peça direto, né? Que é onde eu já posso fazer indicação direto de quais são os arquivos que eu tenho que fazer o checkout, que eu tenho que tirar da rede, fazer a alteração para depois devolver à rede. Não preciso fazer o checkout de todas as peças da minha montagem. Então, simplesmente, clicou 2 vezes, vou selecionar os 4 arquivos que estão aparecendo ali. Gostaria de fazer o checkout? Sim. E aí minha peça vai estar aqui, certo? Posso até fazer o checkout diretamente da montagem. E nessa montagem já selecionar os drawings, né, os arquivos de desenho que possui. Tá bom? Então eu tenho minha peça aqui, a minha montagem, desculpa. Passando para a peça é onde eu vou fazer a alteração da medida. Continuo aqui no processo de salvar. Se eu abrir o desenho dessa peça, funciona da mesma forma que o SolidWorks, vai estar atualizado. Indo para a montagem, abrindo o desenho dessa montagem, também vai estar atualizado. Então, assim, a rotina continua a mesma. Tá? Com a diferença agora que eu vou, digamos, eu fiz a alteração e agora eu vou fazer o checkout desse arquivo, vou devolver esse arquivo ao Vault. Então vejam que é totalmente integrado com o SolidWorks. O PDM não necessariamente eu preciso mexer pela pastinha do Windows Explorer, digamos assim. Seleciono os arquivos e faço check-in. Posso colocar comentários no meu arquivo para saber exatamente que tipo de alteração foi feita. Então vou colocar aqui: furos foram alterados. E depois que eu fiz esse check-in, eu preciso mandar para algum superior meu, alguém que dentro da minha empresa possui um nível de hierarquia maior do que o meu, um gerente. Preciso que o meu gerente aprove essa minha peça para isso ser liberado para produção. Então eu tenho um fluxo de trabalho eletrônico que me permite isso, saber exatamente em que fase o meu projeto se encontra. No caso, vejam só, eu tenho um botão direto aqui, onde eu vou submeter para aprovação. Aí isso daí vai chegar para os gerentes e eu coloco um comentário também, coloco assim,
por favor, aprove. A partir desse momento, o meu trabalho com o usuário Thales, ele acaba por aqui. Então, eu vou fechar todos os arquivos. E vou fazer o logoff desse usuário. Veja só, agora alguém da engenharia na máquina dele vai estar trabalhando com os arquivos, né? Vai estar feito o login já. E a gente pode ver que automaticamente, olha que interessante, uma notificação chega informando que existe um documento que eu preciso fazer a aprovação. Ele já me mostra quais são esses documentos. E aí eu posso abrir meu arquivo. Posso ou não fazer o checkout desse arquivo. Eu só quero efetivamente fazer a leitura, ver qual foi a alteração que foi feita. Então eu estou vendo ali que esse furo está de um determinado tamanho, mas como ele era antes, né? Por que eu vou aprovar isso daqui? Aí que entra um outro ganho do PDM que a gente tem, que é o controle de versão dos arquivos. Então aqui eu estou na última versão, na versão mais recente. Só que se eu clicar nesse botão, vai aparecer uma janelinha informando aqui qual versão do arquivo eu quero ver, quero fazer leitura. Então vamos fazer como é que ele era antes e como ele ficou agora. Aí eu posso ver, legal, o tamanho do furo aqui era menor e ele simplesmente aumentou isso daí. Então vamos obter a versão mais recente e fazer o uso e fazer a aprovação, que é o que foi solicitado. Esse botão, encaminhar para aprovação. Ok. Aprovado e liberado para a produção. Todo esse fluxo que eu estou mostrando para vocês, isso, como eu disse antes, ele é totalmente personalizado e eu vou mostrar para vocês de que forma isso funciona. Se deixar eu mudar o estado aqui. Legal, vou fechar todos os arquivos. Tela do SolidWorks. Descartar a mensagem, né? Meio que uma caixa de e-mail, digamos assim. E olha só, aqui é uma ferramenta de administração do PDM Standard. Então eu posso padronizar de acordo com o que eu estou acostumado, o que a minha empresa solicita. No fluxo de trabalho, quando eu jogo um arquivo dentro do Vault, ele passa para o estado em edição, que é o que estava antes, quando o usuário Thales colocou o arquivo no Vault. Depois disso ele fez uma modificação, ele efetivamente criou, né, terminou a parte de criação e enviou para aprovação. Depois disso, isso foi para a mão de um gerente, que era o usuário Renan, onde ele fez a aprovação, ou ele poderia não aprovar e pedir uma outra edição, enfim. O que interessa é que sempre quando passar por esse caminho aqui, de aguardando aprovação para aprovado, ele vai contar uma revisão, ou seja, vai ficar marcado lá, revisão A. Além das versões, né? Ele vai aproveitar as versões que eu tenho diferentes do arquivo e vai marcar lá, aprovado. Depois que tiver aprovado, se for solicitado alguma revisão, alguma coisa do tipo, sempre que passar por aqui, né, requisitar mudança, ele faz a modificação, envia para aprovação de novo, e aí vai passar para modificação aprovada, né, de mudança pendente de aprovação, para novamente aprovado. É um fluxo. Então, sempre que passar por aqui, ele vai contar mais um. Ou seja, B, C, D, E e assim por diante. Então, isso é uma coisa que você também não consegue fazer se não tiver um software desse tipo, uma aplicação desse tipo. Então, além de todo o ganho que a gente tem de acesso seguro, pesquisa, etc., a gente tem a parte do controle de revisão também, que é muito interessante. E como eu falei, esse fluxo é um fluxo padrão mesmo, um fluxo mais simples que a gente pode ter. E você pode personalizar, colocar o estado que você deseja, com o nome que você queira, as determinadas permissões, por exemplo. Quando o Thales mandou para ele de edição e solicitou uma aprovação, ele não pode mais mexer no arquivo, ele não tem mais acesso a esse arquivo. E depois que isso foi aprovado, isso chega diretamente lá na produção. Então eles só vão ter acesso aos arquivos que efetivamente estão aprovados, que é de interesse deles, de resto não precisa saber. Então olha o controle que a gente está tendo dessa engenharia. Então nada mais isso do que eu queria mostrar para vocês hoje. Aí voltando aqui para a interface do Windows, né, Explorer, vamos verificar como ficou esses arquivos, como ficaram esses arquivos.
Olha só, tenho minha montagem, onde o cartão de dados, no campo que não tinha nada, né, de revisão, já até preencheu o campo automaticamente, eu estou com a revisão A. Aqui, esse monte de coluna que contém uma variedade de informações, também é personalizado, mostra o estado que ele está, quantas versões possui esse arquivo, qual é a revisão, qual é a descrição. Então, tudo para você não ter que abrir o arquivo, né? Às vezes você não precisa ver uma consulta rápida. Aqui em visualização eu posso enxergar de forma rápida como era antes e como ficou, por exemplo. Só vim aqui em ações e obter alguma versão, por exemplo, de como ele foi criado. Olha só. Tá vendo? Ó, com os furos do tamanho pequeno. Sendo que a versão mais recente possui os furos com um tamanho maior. Então é basicamente isso que a gente vai ter. O uso do SolidWorks PDM que eu quero passar para vocês é isso. Tá? Resumindo tudo, eu tenho acesso seguro aos meus arquivos. Eu tenho uma melhor performance na abertura e manuseamento dos arquivos. Mais uma vez eu falei, a gente não vai estar abrindo um arquivo diretamente da rede. Tá? O SolidWorks tem um mecanismo que ele armazena isso daí em um cache, como se fosse uma cópia local disso daí enquanto você trabalha, com aquelas opções de fazer o check-in e fazer o check-out. Depois eu vou obter o histórico completo do arquivo, desde quando ele foi criado, quem fez a modificação, qual modificação foi feita. Eu posso aproveitar esse histórico de versão e colocar um controle de revisão de forma automática e utilizando aquele fluxo de trabalho eletrônico, em edição, solicitação de revisão, aprovado e assim por diante. Tudo bem? Então, pessoal, agora eu vou abrir um espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Por favor, se alguém tiver alguma pergunta, podem fazer naquele campo que eu havia mostrado, tá? O Alexandre Cardoso perguntando se as pessoas que recebem um aviso de mudança da peça é configurado? Pode ser configurado. Você pode fazer um link também com o seu e-mail para chegar diretamente nele. Pode ser sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Vou esperar mais um pouco. Nada, Alexandre. Bom, então, se não tem mais pergunta, pessoal, é isso. Eu vou encerrando a apresentação. Se tiver posteriormente alguma dúvida, se tiver interesse em, de repente, fazer uma implantação do software, se você que já tem o SolidWorks, né, a versão Professional, pode estar fazendo a implantação, fazendo a instalação e efetivamente usando essa aplicação. Pode entrar em contato com a gente através do e-mail suporte@cadworks.com.br ou pelo telefone, né, o 49758790. A gente vai estar à disposição de vocês, tudo bem? Lembrando que essa apresentação vai ter mais uma hoje à tarde, vai ser a mesma apresentação para quem perdeu agora de manhã, até porque a gente teve alguns problemas com o link da inscrição aí de última hora, até nos últimos 2 minutos, até peço desculpa pelo atraso aí para vocês. E posteriormente também, provavelmente isso vai estar disponível no YouTube para vocês estarem assistindo. Tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo dia e a gente se vê.